Olá! A semana no plenário da Câmara foi marcada pela aprovação de projetos que abrem caminho para a implantação do Auxílio Brasil, programa que vai substituir o Bolsa Família. Mas isso não aconteceu sem muito debate e discussões. Primeiro, porque era preciso garantir os recursos para o pagamento de R$ 400 para 17 milhões de famílias já este ano. Segundo, que era preciso abrir um espaço muito maior no orçamento do ano que vem e a solução encontrada pelo governo foi ajustar pela metade o pagamento de precatórios judiciais em 2022. Isso foi possível com a aprovação da chamada PEC dos precatórios, que além de reduzir o pagamento de precatórios, altera o teto de gastos, aquele limite de endividamento aprovado em 2016, o que gerou muitas críticas da oposição. Precatórios são dívidas judiciais do governo que somam 89 bilhões de reais em 2022, de acordo com o Ministério da Economia. O texto estabelece um limite máximo de pagamento dessas dívidas, a partir de um cálculo que leva em conta o valor pago em 2016, o que vai reduzir o total para cerca de 45 bilhões. A proposta permite que quem tem precatórios a receber possa optar por receber tudo à vista, com desconto de 40%, ou usar o crédito para quitar débitos com o governo, comprar imóveis públicos ou no pagamento de outorgas em parcerias público-privadas e concessões. Deputados da oposição criticaram o fim do Bolsa Família e apontaram alternativas à redução de pagamentos dos precatórios. Infelizmente, o governo Bolsonaro resolveu incluir nos seus projetos de destruição e acabou com o Bolsa Família. E agora quer dizer que é preciso dar um calote nos precatórios para, deputado Patrus Ananias, proteger os mais pobres. A política econômica brasileira tem que mudar para o Brasil voltar a crescer. E se querem fonte de recurso para garantir um Bolsa Família mais forte, vamos cobrar imposto sobre grandes fortunas, sobre lucros e dividendos. Para diminuir as resistências à proposta, o relator alterou o texto e acrescentou a prioridade para o pagamento de precatórios de até R$ 66 mil, assim como os devidos a idosos, pessoas com deficiência e portadores de doenças graves. O texto também prevê outras medidas, como o parcelamento das dívidas previdenciárias dos municípios que fizerem uma reforma da Previdência em até 240 vezes. Com isso, depois de quase um mês de negociações, a PEC acabou aprovada em 2 turnos de votação e seguiu para o Senado. O Salão Verde está repleto de prefeitos e prefeitas apoiando a aprovação dessa PEC. Essa PEC será muito importante para os municípios brasileiros, porque ela reparcela os débitos da Previdência Social, trazendo um alívio financeiro nesse momento de tanta dificuldade. Então essa é a PEC que beneficia 17 milhões de famílias, 5 mil municípios e garante um futuro melhor para o Brasil. Outra alteração feita na PEC dos precatórios para diminuir as resistências foi a prioridade dada para o pagamento das dívidas do governo federal com os municípios relativas ao Fundef, antigo nome do Fundeb, o fundo destinado ao pagamento de salários de professores e funcionamento das escolas. Essa dívida foi provocada pelo total das transferências obrigatórias para a educação que o governo federal deixou de repassar aos municípios. A PEC estabelece que ela será paga em 3 vezes, 40% no ano que vem e o restante nos 2 anos seguintes. E aí entrou outro projeto que também acabou aprovado pelo plenário como parte do acordo para a aprovação da PEC dos precatórios, o que garante que pelo menos 60% dos valores desses precatórios do Fundef serão destinados aos professores do ensino básico e fundamental. O Fundef existiu de 1996 a 2006, quando foi substituído pelo Fundeb. Na época, 60% dos recursos do Fundef eram destinados aos salários dos professores. No ano passado, esse percentual destinado aos salários foi aumentado para 70%. O projeto aprovado destina esses mesmos percentuais aos professores, o que tinha sido vetado pelo TCU. Apesar de fazer parte de um acordo para a aprovação da PEC dos precatórios, isso também gerou polêmica. Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, a União fez repasses incorretos aos municípios do valor do Fundef. Depois foi reconhecido na Justiça que a União fez esse cálculo errado e foram emitidos os precatórios. Porque o que a regra do Fundef dizia era que 60% do valor do repasse do Fundef deveria ir para a folha de pagamento. Já foi pago muito acima dos 60%. No caso da grande maioria dos municípios. Os precatórios não incluem o pagamento de professores. Fica a critério dos estados, o TCU já se pronunciou sobre isso. Alguns estados que já receberam o dinheiro do precatório, do Fundef, não destinou recurso para a remuneração dos professores. O que nós estamos votando aqui hoje é uma garantia que desse dinheiro dos precatórios, o percentual vinculado aos professores possa ser pago. Esse projeto, assim como a PEC dos precatórios, ainda precisa ser aprovado pelo Senado para virar lei.
E essas não foram as únicas propostas ligadas ao Auxílio Brasil aprovadas essa semana. Deputados e senadores aprovaram em sessão do Congresso autorização para que quase 10 bilhões de reais do extinto Bolsa Família possam ir para o novo auxílio já esse ano. Esse valor foi um dos créditos aprovados pelo Congresso, que somaram 18 bilhões de reais para várias destinações, inclusive para o pagamento de bolsas de estudo. Esse pacote permitiu a implantação imediata do Auxílio Brasil. No momento de tanta angústia, de tanta dor, de tantas famílias sofridas por essa pandemia, que retirou do nosso convívio mais de 600 mil brasileiros e brasileiras, tanta gente desempregada, desiludida, desencantada, desamparada, tanta gente pelas ruas, morando debaixo de pontes, viadutos, à sombra das árvores, tantos pedintes nas esquinas dos sinais, nas filas dos ônibus, tanto desespero em mães perdendo filhos e filhas para o tráfico de droga, para a violência. E agora nos chega uma oportunidade. O plenário da Câmara também concluiu a aprovação da medida provisória que estimula os bancos a concederem empréstimos para microempreendedores individuais, produtores rurais e micro e pequenas empresas enquadrados no Simples, com faturamento de até 4,8 milhões de reais. A MP reedita programa de estímulo ao crédito em que os bancos concedem os empréstimos sem nenhuma garantia do governo e, em troca, pagam menos tributos. De acordo com o governo, esse programa tem potencial para gerar créditos de até 48 bilhões de reais para as empresas. A Câmara também aprovou mudanças feitas pelo Senado em um projeto que aumenta o número de magistrados de 5 tribunais regionais federais a partir da transformação de cargos vagos de juiz substituto. Por fim, deputados e deputadas aprovaram uma medida provisória que permite a recontratação dos médicos dispensados do programa Mais Médicos, bem como a prorrogação dos contratos que estão por vencer. A medida está prevista na MP que prorroga, enquanto durar a pandemia, a vigência das regras excepcionais para a compra de vacinas, medicamentos e insumos para o combate à Covid-19. Entre essas regras especiais estão, por exemplo, a que dispensa licitações. A recontratação dos médicos dispensados do Mais Médico e a prorrogação dos atuais contratos não estavam no texto original da medida provisória e foram acrescentados pela relatora, a deputada Carmen Zanotto, a partir de uma emenda do PT, com a concordância do governo. Famílias, cidades, parcela importante da população indígena, na periferia das grandes cidades, nos pequenos municípios, deixaram de contar com um médico para chamar de seu. E a emenda incorporada pela relatora, ela permite não apenas, por mais um ano, renovar os contratos que irão vencer nos próximos meses, como também retroagir e recontratar os profissionais que tiveram seu contrato encerrado e não renovado. Esse foi um resumo do que aconteceu de mais importante no plenário da Câmara essa semana. Semana que vem tem mais, eu espero vocês.